Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Hoje estou aqui mais uma vez. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, deixar o like para fortalecer o canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, compartilha nas suas redes sociais. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz no livro de Lucas 1, versículo de número 37, que diz assim: para Deus nada é impossível. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Newton, eu sou aqui de São Paulo, e eu quero dizer para você que Deus ele faz o milagre. Tudo é possível aos que crê. Um dia algumas irmãs, algumas pessoas da minha família, algumas tias minhas, prostrados os joelhos, algumas irmãs minhas com os joelhos prostrados diante de Deus. Deus, através da oração dos meus familiares e de alguns amigos que eu constituí no decorrer da vida, na minha vida cristã, através da oração deles, que foi muito forte, impactante, moveu o coração de Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, salvou a minha vida. Como também você aí que acha que para você não tem solução, eu quero dizer para você que tem sim. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível, tá? Então fique até o final desse vídeo. Eu vou contar o meu testemunho através desse vídeo. O meu testemunho, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, muitas pessoas que estão ouvindo o início desses testemunhos. Eu quero dizer para você que Deus não é o homem, não é a palavra da mulher, mas sim a palavra de Deus. Ela pode fazer o milagre. Às vezes o milagre aparentemente pode ser que esteja demorando, mas eu quero te dizer que Deus fez um milagre em minha vida e vai fazer na tua também. E vou deixar bem claro, independente do seu credo religioso, independente de você ser ateu, independente de você crer ou de você não crer, eu quero dizer para você que Deus, ele vai fazer o milagre. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Esse aqui é o testemunho do Bispo Newton, aqui no canal Oração com Café. Então compartilhe esse vídeo com o maior número nas suas redes sociais. Compartilha, deixa Deus te usar, porque Deus ele faz um milagre na vida do homem ou da mulher. Basta ficarmos ligados com o Senhor. Basta acreditarmos que ele pode fazer. Aleluia. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe esse vídeo, que esse vídeo venha ultrapassar as fronteiras, que esse vídeo venha chegar a muitas pessoas que acham que não tem jeito para alguma pessoa que está em situação de rua. Eu quero dizer para você que Deus ele pode. Deus ele pode fazer o milagre. Isso mesmo, Deus vai fazer o milagre. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. O poderoso Deus, ele está observando e recebendo todas as orações que têm chegado ao seu trono. Então, nesse momento, ore juntamente comigo. Soberano, bendito Deus, eterno Pai. Pai, neste momento, Senhor, oramos e apresentamos. Apresentamos todos que estão do outro lado, em qualquer lugar deste planeta Terra, Deus. Abençoa a vida de todos, meu Deus.
Deus. Abençoa a vida de todos, Senhor. Usa a minha vida para contar o meu testemunho, Senhor. E que meu testemunho venha salvar mais vidas de pessoas que acham que não tem mais jeito para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, sem muitas delongas, só peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Faça parte da família Oração com Café, com o Bispo Newton e com a missionária Fátima, minha esposa. Está sempre fazendo lives. Eu também, na medida do possível, também eu faço lives também, e tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Por que que nós fazemos live? Que é ao vivo. Ao vivo é tete a tete, nós conversamos, aleluia, e a palavra de Deus, ela tem chegado ao meu coração para me fazer tal coisa. E o nome do Senhor, como sempre, sempre glorifica. Amém? Bom, sem muitas delongas, eu quero falar para todos vocês que estão me ouvindo, estão me ouvindo. Quando eu tinha aproximadamente 14 anos de idade, eu fui expulso de casa pelo meu pai. O meu pai, simplesmente, uma pessoa que não tinha muito bom senso referente o que é dar um beijo num filho, dar um abraço, tá entendendo? Meu pai sempre foi uma pessoa muito fechado. E meu pai, ele simplesmente tem o seu comportamento, uma pessoa muito dura, que precisa, o homem precisa de trabalhar, isso é bom. Mas eu com 14 anos, eu saí de casa porque eu não aguentava mais meu pai todo dia no meu ouvido falando que umas palavras desagradáveis, tá? Eu já trabalhava. Eu com 9 anos de idade, já trabalhava para poder comprar o meu doce, o meu sorvete, a minha roupa. Meu pai só dava presente para nós. Eu me recordo muito bem que era no mês de dezembro, mês de Natal, né? Mês de Ano Novo. Mas meu pai sempre fez na medida do possível. Mas o meu pai é uma pessoa muito bacana, não tenho o que dizer do meu pai, graças a Deus amo muito meu pai. Mas meu pai, ele fez uma coisa comigo como a águia faz com seus filhinhos. O meu pai, eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque através disso Deus fez um milagre na minha vida. Ao mesmo tempo que Deus fez um milagre, Deus permitiu coisas muito ruins acontecer na minha vida. Aconteceram coisas na minha vida que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. No decorrer desse vídeo estarei falando, eu quero que você faça comentários, que você tenha entendido que para Deus nada é impossível. Bom, voltando ao que eu estava falando, com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa avícola. Naquela época a gente trabalhávamos, as pessoas que foram criadas juntamente comigo, a maioria deles se envolveram em coisas erradas, em roubo, criminalidade. Mas eu sempre fui pacato, sabe? Eu nunca gostei muito desse negócio de se envolver, mexer com as coisas alheias. Nunca gostei disso, nunca gostei. E Deus, ele foi trabalhando na minha vida. 9 anos até os 13 anos numa avícola. Depois, irmãos, eu comecei a trabalhar, eu me recordo muito bem. A minha mãe foi numa empresa para poder assinar minha carteira lá. E eu comecei a trabalhar nessa empresa. E nesta empresa, aleluia, nesta empresa, eu trabalhando nela, comecei a conhecer o mundo de uma forma diferente. O pai falando, chamando de umas palavras desagradáveis que não convém trazer aqui ao vídeo.
Mas aquilo ali dava uma mágoa no meu coração. Quando pensa que não, eu fui embora de casa. Com apenas 14 anos de idade, irmãos. Saí de casa. Tinha uma pessoa que era um amigo meu, que ele era um pai de santo. Quem não sabe o que é um pai de santo, é um chefe de terreiros de macumba. E essa pessoa, ela me abraçou. Essa pessoa me ajudou, irmãos. Essa pessoa me ajudou e falou bem assim pra mim. Olha, meu amigo, isso aqui é seu. Eu tô dando isso aqui pra você. Você pode ficar tranquilo aqui, que aqui é tudo seu. Entendeu? Pode ficar aqui morando comigo. Aqui é seu. Aqui é seu. Aí eu morei um bom tempo lá naquele barraco, né? E Deus foi trabalhando na minha vida. Só que até então eu ia em um centro. Tinha um centro que eu ia, que era o dono desse lugar que eu morava, né? E Deus foi muito bom na minha vida, que eu sempre quis receber as entidades. Eu sempre quis, aleluia, fazer parte daquele convívio ali naquele centro espírita. Eu queria, porque eu queria fazer parte, eu queria fazer cabeça, eu queria ser alguém diferente lá na macumbaria, que era até um centro de candomblé. E Deus, ele foi trabalhando na minha vida, só que até então eu não entendia. Eu não sabia exatamente o que Deus queria na minha vida, porque muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos sem destino, nós não sabemos para onde vamos. E eu me recordo que todas as vezes que eu estava naquele centro, que era feito as giras, que me rodava lá, e rodava para um lado, e rodava para o outro, e passava umas espadas, água, aleluia. E eu não entendia por que não vinha entidade em mim. Só que até então eu fui me aprofundando mais. Eu fui querendo saber mais sobre aquele ritual, sobre aquelas coisas. Aí eu falava bem assim, ó, querido, como eu não recebo as entidades, então eu vou ajudar vocês nos trabalhos. Eu vou ajudar vocês nas entregas de fazer os trabalhos no cemitério, nas matas. Eu quero ser útil. Aí teve um certo dia que uma entidade tomou a boca lá de um pai de santo. E quando essa entidade tomou a boca daquele pai de santo, falou bem assim pra mim: ei, você não pode ficar aqui. Você não recebe o seu guia é muito forte. O seu guia, ele não pode vir aqui no seu corpo. Porque se ele vir no seu corpo, você morre. Até então, eu fiquei um pouco ansioso para querer receber aquelas entidades, que eu achava muito legal, né? Uma pessoa receber uma entidade, ser um negócio diferente. Só que o que eu não entendia muito é a questão que eles chamavam as pessoas de cavalo. Aí eu fui perguntando, por que se chama de cavalo? Qual que é o motivo? Cavalo? Eu vou ser cavalo? Vocês são cavalo de espíritos, é isso? É isso mesmo, é assim mesmo. Tudo bem. E eu comecei a não gostar muito daquilo. Eu comecei a ficar um pouco nervoso com aquilo. Eu comecei a ficar irritado com aquilo. Eu comecei a ficar incomodado com aquela situação. Eu tinha em média de umas 12 a 13 guias no pescoço. Eu usava umas guias de tudo quanto é cor. Vermelha, preta, branca, verde, azul. Tinha um monte de guias que eu usava. Mas eu vou te dizer um negócio pra você.
Aleluia. Eu vou dizer um negócio para você. Até uma certa vez eu tive um encontro com Cristo. Deus, eu morando nesse barraco, eu já tinha saído de casa. Eu era independente, eu trabalhava, olha aqui, de menor e trabalhando. E se alimentando. Porém, naquela época, eu não me esqueço. Chegou uma pessoa me chamando lá no barraco onde eu morava. Nirto! Nirto! Eu não entendi nada. Porque na hora que eu ouvi a voz, eu fiquei assustado. Passei a mão em uma ferramenta que eu tinha lá e fiquei aguardando, porque o lugar onde nós morávamos, onde eu morava na época, era muito perigoso, muito perigoso. Tinha muito homicídio, tinha muito roubo, sabe? Mas até então, na hora que aqueles homens, chegou 3 homens, eu não lembro muito bem o nome deles, irmão Ismael, irmão Luiz e irmão Zezão. 3 homens de Deus que tiveram coragem de ir atrás de um homem que era macumbeiro, que não estava nem aí pra nada e não queria saber de mais nada. Quando aqueles homens chegaram me chamando, irmãos, o diabo que ele falava comigo, o Exu que falava comigo, ele falou bem assim, ó, não abre a porta para eles, não abre a porta para eles em hipótese alguma. Pega essa ferramenta que está aí na sua mão e não aceita a entrada deles. Aí ele deu um grito. Sou eu, fulano. Eu não vou falar nomes nesse testemunho por questão de ética, tá bom, gente? Eu não vou falar nomes por questão de ética. Mas chegou esse homem de Deus, mesmo não querendo abrir a porta para ele. Quando ele falou o nome dele, era o diabo falando no meu ouvido para não abrir, e do outro lado Deus falando, abre, filho. Aí eu fiquei com a minha mente confusa. E na hora que aqueles homens que eu abri a porta, eu recordo que ele levantou a mão assim, ó. Quando ele levantou a mão, eles falaram bem assim, eu vim aqui em nome de Jesus. Ismael, Luiz e Zezão. Os gatos começou a gritar em cima do barraco. Começou a dar um vento muito forte naquele dia. E eu comecei a ficar apavorado, atônito. A ferramenta que estava na minha mão, ela praticamente caiu da minha mão. Assim. Aí ele fez uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como único e salvador da sua alma, Newton? Irmãos, antes de acontecer isso, na hora que ele levantou a mão, que ele falou assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, quando na hora que ele falou isso aí, escureceu minhas vistas. As minhas vistas se fecharam, escureceu tudo. Quando eu fui ver, eu já tinha levantado a minha mão para Jesus. E aquele dia entreguei minha vida para Jesus.
Quando eu entreguei a minha vida para Jesus foi muito bom. Eu recordo que as guias que estavam no meu pescoço começou a se quebrar. Começou a quebrar sozinha. Aí depois daquele dia eu falei assim, a partir de hoje eu vou pregar em todo o centro espírita que eu conhecer e vou pregar a tua palavra, Deus. Que o Senhor Deus fez um milagre na minha vida. Irmãos, era tremendo. Com 8 dias de crente, Deus me deu o dom de línguas. Com 1 mês na igreja, indo buscando no monte, buscando nas vigílias, Deus me deu o dom de revelação. Com mais alguns meses, eu comecei a ficar mais ousado, jovem. Comecei a buscar, até que o Senhor me selou com todos os dons celestiais. Muito jovem, congregando na Igreja de Deus e Amor. Todo mundo sabe que a Igreja de Deus e Amor, nos anos 90, era rígida, muito rígida. Até hoje é, mas não. Eu acredito que eles deram uma flexibilizada. Eles deram uma flexibilizada de algumas coisas. Aí eu tinha uma namorada no mundo. Uma namorada que eu tinha, eu era muito novo. Quando eu morava já nesse barraco, eu já namorava com ela. Só quando eu me converti, eu falei para ela que se ela não se convertesse, não tinha condição de nós ficarmos juntos. Porque pode o jugo ser desigual, não dá, né? Não tem como ter relação sexual, né? Aí expliquei para ela, falou, não quero ficar com você não, desse jeito eu não quero não. Você crente, quer saber de crente? Aí, meus irmãos, aí é que Deus começou a trabalhar na minha vida. O trabalhar de Deus foi tremendo, irmãos. Comecei a orar, começamos a evangelizar, os irmãos me chamavam para evangelizar na madrugada, nós orávamos no centro, nós era convidado para ir pregar a palavra no centro dos espíritas. Era tremendo isso. Ganhamos muitos pais de santo para Jesus, eu e aquele grupo. Graças a Deus. E Deus foi trabalhando na minha vida. Mas chegou uma hora que, infelizmente, que acontece na vida de muitos, eu desfaleci na fé. Só que antes de eu ter me desfalecido na fé, aquele rapaz que ele era o pai de santo lá no centro espírita que eu fazia parte, eu ganhei ele para Jesus. Eu estava em casa e Deus falou bem assim comigo, olha, eu quero que você, filho, você vai atrás do Dito. E lá foi eu. Vai atrás do pai Dito. Vai atrás do pai Dito, que ele é vaso para mim escolhido. Mas, Senhor, eu não sei onde ele mora. Vai lá que eu vou te mostrar. Aí lá foi eu lá. Cheguei num certo lugar, perguntei dele. Ele falou, não sei onde ele mora mais não. Mas eu acho que era aquelas bandas assim, ó. Na região, dessa região tá pro lado de lá, assim, ó. Não sei onde é não. Aí Deus falou comigo, ó, pega uma cesta básica, bota no teu carro. Na época eu tinha uma Brasília, velho. Pega, compra a cesta básica, leva leite, porque ele e a família dele tá precisando de você. Quando eu cheguei lá na favela, bem lá em cima assim, ó, todo mundo sabe que antigamente o negócio era sério aqui, São Paulo todo era muito perigoso. Você não conseguia entrar em qualquer favela assim não, não era? Quando eu pontei minha cabeça assim lá na favela, Deus falou, ó, a casa dele é aquela ali, ó. É aquela ali, ó.
É aquela ali, ó. Olha lá, ó, tá nessa direção aqui, ó. É aquela, é aquela. Aí apontou, é aquela. É aquela lá que o barranco acabou de cair, tá na beira do penhasco. Vai lá, filho. Aí lá foi eu. Quando eu cheguei lá, irmãos, a esposa dele, na hora que bateu o olho em mim, ela endemoniou. O diabo pegou ela, o cabelo dela subiu todo pra cima, assim, que ficou bem alto. O olho vermelho, da cor de fogo. Satanás da vida dela falava bem assim pra mim: ei, rapaz, eu te odeio. Some daqui. Eu não quero você aqui. Aí eu olhei bem no olho daquele demônio e falei: sai da vida dela agora em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. Aí veio mais umas 2 entidades. Até então aquela mulher ficou liberta daquele demônio. Aí chegou a hora onde eu fiz o apelo. Lembrando, ele tinha acho que era 2 menininhas pequenas. Aí na hora que eu cheguei lá, que as crianças viu o leite, viu os alimentos, que alegria. Foi muito gostoso. Aquilo ali tá marcado na minha vida. Por toda a minha vida eu vou lembrar disso. Aí aquele homem aceitou Jesus, irmãos. Aquele homem aceitou Jesus. Hoje ele é o pastor Francisco. Hoje ele é o pastor Francisco na região de Guarulhos. Eu quero dizer para você que Deus, ele escolhe as coisas loucas e vãs desse mundo. As coisas que não têm valor para confundir as que se acham. Aquele homem aceitou Jesus, depois nunca mais o vi. Aí eu fiquei sabendo que ele se converteu ao Senhor. Agora deixa eu falar um pouquinho de mim. Irmãos, eu até os meus 19 anos, eu estava firme na igreja. Firme. Muito firme. O diabo ele fez de tudo para me tirar da presença de Deus. Inclusive essa namorada que eu falei para vocês, que eu estava na casa dela, que o pai dela era um obreiro da igreja Deus e Amor na época. E essa moça, eu era namorado dela, não era mais namorado dela. O diabo usou ela para tentar me incriminar. Só que na hora que eu estava sentado num sofá, não esqueço, ela saiu do banheiro. Quando ela saiu do banheiro, ela estava enrolada numa toalha. Aí ela enrolada numa toalha, me olhou. Aí eu olhei bem assim pra ela e falei assim: tudo bem, fulana? Só que aí ela deu uma risada. Ah! Aí na hora que ela deu essa risada, o Espírito de Deus, que eu tinha muita intimidade com Deus naquela época, viu? Era uma coisa tremenda. O Espírito de Deus falou bem assim comigo, ó: repreende que é o diabo, é pombagira. Na hora que eu levantei minha mão, ela começou a vir na minha direção. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela deixou a toalha cair, ficou nua na minha frente e veio se jogando para cima de mim. Quando ela ia chegando perto de mim, que eu me recordo muito bem, que na hora que ela ia sentar no meu colo, eu levantei a minha mão, falei: Deus, o Senhor me tirou de um calabouço. Não permita, Senhor, que o diabo tenha força. O demônio tá, o diabo tá na vida dessa moça. Satanás, cai por terra agora. Aí na hora que eu fiz Satanás cai por terra, puf, caiu. Na hora que ela caiu, ela começou a gritar desesperada. Aí eu gritei, chamei: irmão, irmão, faz favor, irmão. Aí na hora que ele chegou, um homem muito espiritual, falei: olha, o diabo tá usando a tua filha para me incriminar. Aleluia. Aí ele chegou, colocou a toalha nela,
Foi expulso aquele demônio dela. Não era ela, o próprio diabo estava usando ela, assim como o diabo estava usando a mulher de Potifar. O diabo estava usando essa moça, essa ex-namorada minha, para me cair em tentação com ela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí, fiquei até meus 19 anos firme com Jesus. Caí na besteira de me afastar da presença de Deus. Caí na besteira de me afastar da presença de Deus. Aconteceu algumas coisas que eu acho que não tem necessidade de eu falar aqui. Tá? E assim foi. Cresci espiritualmente e caí de uma vez. Voltei para Jesus. Quando eu voltei para Jesus, lá vai eu de novo, com muita sede no pote. Por isso que eu falo para você, você aí, meu irmão, você, minha irmã, você que está engateando os caminhos do Senhor, vai devagar, não precisa ter pressa. Vai devagarzinho, não precisa ter pressa, deixa Deus trabalhar na sua vida. Aí, amados, auxiliei alguns pastores, foi uma bênção. Aí o irmão Nilton se afasta da presença de Deus. Fiquei 8 anos exato afastado da presença de Deus. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar drogas, fui usuário de cocaína muitos anos, fui usuário de bebida alcoólica, cigarro e viciado em jogo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, não permitiu a minha morte. Eu morava em um apartamento sozinho. Nesse apartamento, nessa época, eu ganhava um bom salário. Eu ganhava quase 4 mil reais por mês. Isso naquela época. E eu fazia o uso de uísque, cocaína, a droga que chegava para mim, droga direto, umas drogas quase que pura. E eu fui dessa forma. E Deus sempre falando comigo, filho, volta para minha casa, filho. Filho, eu tenho uma obra contigo. Filho, eu tenho um mistério para fazer na tua vida. Filho, eu sou contigo. Mas até então eu não queria saber de Deus, eu não queria dar ouvido. Chegou um certo dia que eu tive a minha primeira overdose. Primeira overdose do Bispo Nilton. Que na época o irmão Nilton, desviado da igreja. Eu comecei a me tremer todinho dentro daquele apartamento. E me tremia. Aí minha língua enrolou. Quando minha língua enrolou, colou no céu da boca. E meu olho começou a regalar. E eu comecei a ficar muito mal, falta de ar. Aí eu falei, Deus... Aí eu lembrei de Deus. Deus, não me deixa morrer aqui, Senhor. Porque eu sei que se eu morrer aqui, eu não irei para o céu. Eu irei direto para o inferno. Dá mais uma chance. Se eu sair dessa, eu vou voltar para tua casa. Aí eu peguei uma colher, eu drobando a língua, tudo adormecendo. Botei uma colher debaixo da língua, peguei uma lata de cerveja. E eu fiz assim, ó. Joguei na minha boca e foi voltando. Aí meu olho foi ficando normal. Aquela sensação de morte sumiu de mim, saiu de perto de mim. Tudo bem. Foi passando o tempo. Fiquei uns 15 dias dizendo, eu nunca mais vou beber, nunca mais vou usar cocaína, nunca mais. Caí de novo. Comecei a usar muita droga de novo. E assim foi. Segunda overdose. Segunda overdose começou a paralisar metade do meu corpo. Paralisou metade do meu corpo. Eu pensei que eu estava tendo um AVC, alguma coisa desse gênero. E graças a Deus, mais uma vez, Deus me livrou. A mesma coisa que aconteceu. Consegui
distorcer a língua e fiz aquela mesma estratégia. Terceira vez, terceira overdose. Só que aí começou a piorar as coisas, que o meu coração começou a acelerar muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Começou a me fechar o coração. Dava aquela sensação que fazia assim, sabe? Tudo bem. Deus me livrou de tudo isso. Se eu procurar lembrar, que é bastante coisa, tá? Eu tô tentando resumir aqui. Aleluia. Meu Deus. Ai, obrigado, Jesus. Eu tô me emocionando um pouco aqui, porque... Aleluia. Nem gosta, como se eu estivesse revivendo tudo de novo. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ai. É difícil contar sobre a vida da gente, sabia? É difícil. Aí, meus irmãos, foi passando-se os dias, foram passando-se os anos. E cada hora que passava, eu ia ficando pior. Aí cheguei na condição, irmãos. Eu vou dar uma acelerada no testemunho aqui, para não ficar muito longo. Aí foi aonde eu cheguei à condição de ter que voltar para a casa dos meus pais. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, lá vai eu de novo, escutando as mesmas humilhações. Meu pai era demais. Meu pai, ele, sinceridade. Meu pai tem um comportamento muito difícil de lidar, meu pai. Aí eu me irritei mais uma vez. Só que em vez de eu ir para algum lugar, eu tinha perdido, resumindo, eu perdi tudo que eu tinha, tá? Eu tinha 2 casas próprias, eu tinha um terreno com um barraco, um terreno bom, um terreno grande, tinha uma boa conta bancária, estava bem estabilizado. Eu perdi tudo por causa do quê? Do jogo. Eu era viciado em jogo. Sabe, esse jogo, todos os tipos de jogo. Cheguei à falência. Voltei para a casa dos pais. Meu pai mais uma vez começou com aquela conversa. Minha mãe sempre me deu apoio. Falou, filho, pode ficar aí, não tem problema. Mas você sabe como é teu pai. Seu pai é difícil. Seu pai é complicado. Mas tudo bem. Só que aí eu estava usando droga. Cheirando cocaína direto. Porque assim, quando a pessoa está mal, quando a pessoa está deprimido, ela se entrega assim, é verdade, a bebida, a droga, tá? A pessoa que, graças a Deus, nunca experimentou uma droga, é um bem-aventurado, porque eu nunca queria ter experimentado, porque não é fácil. Você ser dependente químico não é fácil. Aí tudo bem. Lá vai eu. Aí encontrei um amigo meu, esse amigo meu falou pra mim bem assim: ô Nilton, pode ficar aqui em casa aqui, ó. Pode ficar aqui em casa aqui, ó. De boa aqui, tamo junto aí. Só que aí, o que acontece, irmãos? Você, quando você tá com a sua mente vazia, é a oficina do diabo. O diabo começou a reinar na minha mente. O diabo começou a jogar na minha cabeça que ninguém queria saber de mim, que os meus familiares não queriam saber de mim, que os meus filhos não queriam saber de mim, que eu era imprestável, tá? Que eu não conseguia sair da situação, que eu ia morrer naquela situação. Foi aonde eu fui para as ruas, irmãos. Eu sou um ex-morador de ruas, tá? Aí eu fui para as ruas. Irmãos, eu não fiquei muito tempo na rua, porque Deus teve misericórdia de mim. Eu fedia. Eu cheguei à condição de ficar fedendo. Eu era magro. Por causa sem alimento,
Não tinha café da manhã, não tinha café da tarde, não tinha almoço e não tinha janta. Não é que nem hoje não, irmãos. Hoje em dia tem as ONG, tem as pessoas levam quentinha, tem lugar. Hoje é mais difícil. Aquela época era mais difícil. As igrejas também ajudam hoje, como nós também temos o nosso trabalho social aqui do nosso ministério que nós fazemos também, né? Mas eu passei uma situação muito difícil. O meu almoço e a minha janta, pasme, era uma bala. O meu almoço era uma bala, doce, bala. Eu chupava uma bala e aquele sabor daquela bala era o meu almoço e era a minha janta também. O que eu quero dizer para você? Olha só o que Deus fez na minha vida. Deus, um homem que ele não tinha o que comer, um homem que não tinha o que vestir, eu não tinha roupas, a única roupa que eu tinha era a roupa do corpo, suja. Mas tinha uma pessoa que estava do meu lado. Só que até então eu não ouvia, mas ele estava do meu lado. Aí aonde eu passava na casa da minha avó de vez em quando. E minha avó sempre falava assim: Nilton, você precisa voltar a ser o que você era. Aleluia. Aí minha avó fazia um almoço para mim. Aí de vez em quando eu almoçava na casa dela, de vez em quando eu jantava. Só que eu estava muito mal, irmãos. Eu estava morando nas ruas, irmãos. Eu não queria saber de ninguém. As pessoas podiam falar para mim que não adiantava nada. Entrava no ouvido e saía no outro. E cada dia ficando pior. Um excelente profissional, um homem com uma grande bagagem profissional. Infelizmente, o diabo, por causa da minha desobediência, por eu ter desobedecido à voz de Deus, cheguei a viver nas ruas, cheguei a depender dos outros para comer, para vestir. Mas o pior de tudo, que quando a pessoa está nessa situação, não adianta ninguém falar nada. Dá a impressão que nada vai acontecer. Não adianta ninguém falar nada. Mas pela misericórdia de Deus, uma certa vez eu tinha usado muita droga, muita. Eu usei muita droga, muita. Era bebida alcoólica, jogo e cocaína. Acredite, pasme, fui para o monte. Fui para o monte, por isso que de vez em quando eu faço umas lives no monte. Porque foi ali que Deus lembrou de mim. Na hora quando eu achava que não tinha mais jeito. Eu fui para o monte. Quando eu cheguei no monte, lá no Vale dos Profetas, todo sujo, fedendo, drogado, fumando, eu deitei no meio do vale, no meio da mata. Isso era 4 horas da manhã. Aleluia. Quando eu coloquei a barriga para cima e abri os braços no meio da mata,
Eu falei, Deus, se eu ainda tenho crédito contigo no céu, Deus, eu quero que o Senhor me tire dessa situação, meu Deus. Eu tô sem força, não tenho mais ânimo, sou um drogado. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai me tirar dessa situação. Fiz essa oração, chorei bastante, chorei que nem como nunca tinha chorado. Se eu falar que eu pedi minha morte, eu estou mentindo, eu não pedi minha morte. Porque eu tinha medo de morrer sem Cristo. Eu tinha medo de partir daqui da terra sem Cristo. Só que até então, fiz essa oração. Quando eu acabei de fazer essa oração, quando eu fui ver, já estava amanhecendo o dia. Já eram as 5:30 da manhã, mais ou menos. Saí daquele vale. Quando eu saí daquele vale, estava indo para casa. Para casa. Eu precisava deitar numa cama. Falar, meu Deus, eu preciso de uma cama, Deus. O meu corpo está doendo, Senhor. Deitado nesse chão frio. No meio das calçadas. No meio das marquises. Mas o Senhor, Deus. Se o Senhor tiver algo comigo, me salva, me liberta. Faz alguma coisa comigo. Mas me tira dessa situação. Na hora que eu estava saindo do monte, irmãos. Quando eu estava saindo do monte, no meio da mata, me apareceu 3 mulheres. E eu passei por elas e falei assim, Pai do Senhor. Quando eu falei Pai do Senhor, elas olhou. Uma delas olhou para mim de novo. Ei, rapaz! Volte aqui, rapaz. Aí eu, assustado, falei, Deus, que mistério é esse, Senhor? Aí Deus usou aquela boca daquela mulher para falar comigo. Alamatsuki chama sui Deus usou a boca daquela mulher em mistério para falar comigo. Falou por volta de 3 a 4 minutos só falando em mistério comigo. Só que até então, eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo nada. Aí daqui a pouco o Senhor falou na boca dela, para me entender. E falou assim, você não está na minha presença. Você se afastou de mim. Tu falaste comigo para mim falar contigo, não foi? Pois eu falo contigo, homem. O que você está procurando não está no mundo, está na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu senti uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo eu senti uma tristeza, porque eu sabia que eu não ia conseguir ir para a igreja de novo. Eu sabia disso. Eu sabia que eu não ia conseguir mais voltar para a igreja. Só que Deus, ele fez um milagre tão grande. Passou aproximadamente mais 1 ano e meio nessa penúria.
Jogo, bebida e cocaína. Jogo, bebida e cocaína. Jogo, bebida e cocaína. E mulherada. Bagunça. Sabe o que me aconteceu? Um dia eu estava numa boca de tráfico. Correndo muitos riscos por aí. Eu não vou contar os livramentos que Deus me deu, que Deus me deu muitos livramentos, muitos. Senão vai ficar muito longo. Já está quase 1 hora de vídeo aqui. E eu quero já finalizar, mas depois eu quero fazer outros vídeos falando sobre os livramentos. Estava na boca de tráfico de droga. Isso era 6h20 da manhã, era aproximadamente 6h20 da manhã. Saiu um menino noiado. Ele estava tão drogado que o olho dele estava quase pulando para fora. E ele remexia a boca assim, ó. E ele, bem magrinho, veio na minha direção, apontou o dedo na minha cara, assim, ó. Na hora que ele apontou o dedo para mim, assim, ó, ele falou bem assim, ó. Assim diz o Senhor Jeová. Olha, pasme, um drogado, um rapaz drogado. Assim diz o Senhor Jeová para você. Volte para Jesus enquanto é tempo. Eita, irmãos. Eu também drogado, eu comecei a chorar, que eu não entendi foi nada. Eu comecei a chorar. Sinceridade. Quando eu peguei a droga lá, eu cheirei aquela cocaína de vez. Eu joguei tudo de uma vez, cheirei tudo aquilo lá, porque na verdade eu fiquei com medo de voltar, porque eu tinha falado que eu nunca mais eu ia subir nos altares. Eu tinha falado que eu nunca mais queria saber de subir em altar, pregar a palavra de Deus, nunca mais. Eu cheguei a falar isso, porque muita decepção, sabe? Quando a gente está passando decepção na igreja, com pastores, com obreiros, não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas não pode desviar, que eu desviei, eu quebrei minha cara. Tudo bem. Já estou finalizando. Passou mais alguns dias. Passou mais alguns meses. E eu não tava nem aí. Droga. Era droga. Saía do serviço. Já começava a tomar uma cerveja. Quando escurecia um pouquinho, pronto. Já ia lá. Ah, quero droga. Olha o que Deus fez. Estava numa mesa de jogo. Quando eu estava numa mesa de jogo, uma pessoa parou perto de mim e colocou a mão na cintura. Colocou a mão na cintura e ficou de olho para mim. Aí eu olhei para a cara dele, dessa pessoa, e falei assim: irmão, você perdeu alguém parecido comigo? Por que é que está se coçando? Por favor, declara aí quem você é. Aí ele ficou sem graça, tirou a mão da cintura, respirou fundo e falou bem assim para mim: volta para Jesus enquanto é tempo. Você acredita que aquele cara, ele estava me confundindo com outra pessoa? Ele falou bem assim: eu pensei que você era fulano. Eu estava no pensamento de tô na cola desse cara. Só que aí na hora que você falou, eu vi que não era a pessoa. Eu falei: não, irmão, se liga, que é isso? Só que aí do nada ele pegou e falou assim: volta para Jesus. Aí ele falou bem assim: eu também sou afastado da igreja. Tá? Engraçado que eu e esse cara viramos amigos naquele momento. Viramos amigos. Naquela hora viramos amigos. Jogamos junto, bebemos junto, usamos drogas junto. Tá entendendo?
E eu acredito que aquele homem deve ter voltado para Jesus. Porque às vezes, irmãos, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus ele te escolheu. Para finalizar, certo dia, a minha esposa, missionária Fátima, eu estava na porta de um bar, bebendo, e ela passou por mim. Eu já conhecia ela de vista. Na hora que eu bati o olho nela, que ela bateu o olho em mim, ela, como você tá? Eu falei, eu tô afastado da presença de Deus, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero, e como é que tá a sua vida? Eu falei assim, eu tô daquele jeito, tô nem aí. Conversa vai, conversa vem, acabamos se envolvendo. E o meu pensamento era só aproveitar da irmãzinha. Você entendeu o que eu quis dizer? Mas Deus fez um milagre, irmãos. Deus fez um milagre. Isso vai fazer quase 14 anos atrás. Deus usou essa mulher para me salvar. Mesmo eu bebendo, fumando, fazendo uso de drogas. Eu acredito que ela não sabia que eu usava droga. Ou sabia e fingia que não sabia, sei lá. E o que acontece? Foi aonde eu entreguei minha vida para Jesus, na igreja. Comecei a louvar a Deus. Ela chegava lá, ela falava pro pastor da igreja: e pastor, dá oportunidade pro meu marido. Meu marido, ele é uma benção. Deixa ele louvar aqui na igreja. Só não deixa ele subir no altar, né? Lógico. Mas vai dando oportunidade para ele louvar. Eu gostava muito de louvar os louvores antigos. Armando Filho, J. Neto. Quem mais que eu gostava de louvar? Lázaro, sabe? Voz da Verdade. Sempre gostei de louvar esses louvores. E aí essa mulher foi, aleluia, sendo um instrumento de Deus na minha vida. Só que, meus irmãos, antes de eu entregar minha vida para Jesus, irmãos, ela ficou 1 ano e meio sofrendo comigo. Porque eu vivia possesso de demônios, irmãos. Porque aonde tinha um trabalho de macumbaria, antes de eu me converter, eu tinha mania de chutar trabalhos de macumba. Eu achava que eu estava indo com a autoridade de Deus na minha vida, mesmo eu estando fora da presença de Deus. Eu cansei de tirar nome de pessoas dentro de trabalho de macumba. Eu cansei de quebrar altares dos demônios. Mas aí, era eu beber, o demônio me pegava. Eu não via mais nada. Minha mãe fala que teve um dia que eu cheguei lá na casa dela, aí tinha uma garrafa de vodka, se eu não me engano. Aí eu bebi essa garrafa de vodka, um pouco dela. Quando eu acabei de beber, eu me transformei. Eu engateava que nem um cachorro. Eu comecei a subir um morro, uma parede alta assim, ó, bem inclinada, e lá em cima tinha um mato lá em cima. Eu subia aquela parede como se fosse escalando. E quando eu chegava lá no meio do mato, eu ficava ruisnando. Isso eu quero falar para você acha que não tem jeito para o teu marido, para o teu filho, para um parente seu que está na droga, que está sendo possesso por demônios. O Senhor Deus vai salvar os teus. Assim como o Senhor me salvou, Ele também vai te salvar e salvar os teus também. Livrar da droga, livrar de tudo que não presta. Costumo dizer que eu nunca fiz mal para ninguém, nunca fiz. Mas para mim foi muito difícil. Mas o Senhor Deus teve misericórdia. Tudo isso por causa de desobediência. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, para finalizar o meu testemunho agora.
com apenas 3 meses de convertido, ainda estava bebendo, ainda estava usando drogas, certo? Ainda estava fumando. Foi muito difícil, irmãos. Eu cheguei ao médico, eu sentia muitas dores na parte abdominal, muita dor. Eu não sei, aí eu pensava que era abstinência da droga, da bebida, do cigarro. Aí tudo bem. Só que eu me afirmei com Deus. Com 3 meses que eu estava na igreja, eu tinha parado de beber, parei de fumar, parei do uso da cocaína, parei de jogar, parei com tudo. Falei, Deus, a partir de hoje eu quero voltar a ser o que eu era. Só não quero mais subir nos altares, por enquanto. Eu fui devagar. A vida é experiências, né, gente? Aí, meus amados, olha o que me aconteceu. Olha o que me aconteceu. Fui ao médico. Quando chego ao médico, aleluia! Quando cheguei ao médico, ali foi coisa terrível. Olha o que me aconteceu, aleluia. Olha o que me aconteceu. A médica olhou para mim. Olhou para mim e falou bem assim: Senhor Newton, os seus dias de vida na terra estão contados. Despede da tua esposa. Você tem esposa? Despede da tua esposa. Despede dos teus pais. Despede dos teus filhos. Porque você tem apenas 6 meses de vida, amigão. Você, amigão, você tem apenas 6 meses de vida. Isso mesmo que você ouviu. Aleluia. Falei para minha esposa. Esposa médica, a doutora Regina. Doutora Regina Bayer, aqui da Unimed. Ela me falou que eu só tenho 6 meses de vida. 6 meses. Aí ela, hã? Ela não me falou nada. Ela fez um voto com Deus sem eu saber, irmãos. Nesse voto que ela fez com Deus, querido, ela falou, Deus, eu vou fazer um voto. Eu vou te pagar uma quantia X todo mês. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer, que o Senhor vai fazer um milagre na vida do meu esposo. Porque o Senhor não tirou o meu esposo da onde ele estava para ele simplesmente morrer agora. Irmãos, aleluia. Certo dia estava na igreja orando. Firme, já tinha parado com tudo. E Deus me deu uma visão de um anjo. Deus me deu uma visão de um anjo que veio até a minha direção. E ele chegando à minha direção, ele me cortava com bisturi. Só que na verdade para mim eu acho que eu estava sonhando. Aí pegava e me cortava assim, me abria com algumas ferramentas cirúrgicas. Começava a raspar. Eu fui diagnosticado com hepatite grau 3, estado avançado.
começou a fazer aquela cirurgia, eu só observando, me alegrando. Na hora que começou a ter aquela cirurgia, que aquele anjo colocava a mão, aí eu fui voltando. Eu comecei a ver um monte de fumaça na igreja. E naquele monte de fumaça que eu via, quando eu olho para o lado, a minha esposa com a mão exatamente onde o anjo colocou a mão. E para honrar e a glória do Senhor Jesus, estou curado. Passou mais alguns dias, fiz um exame de enzima do fígado, tudo que dava para saber o que estava acontecendo. Quando eu chego lá no consultório, a doutora ficou espantada com o resultado. Ela falou assim: meu amigo, o que aconteceu com você? Eu te diagnostiquei, os exames detalhou que o seu fígado já era. E agora eu tô vendo que o teu fígado está como o fígado de uma criança. Meu Deus, a tua fé é muito grande, viu, amigo? Ela falou para mim. Esse é meu testemunho. Testemunho de um ex-morador de rua, de um ex-usuário de cocaína, de um ex-fumante, de um ex-beberrão, de um ex que fez de tudo para... O inimigo fez de tudo para acabar com a vida desse ex, que na época, ex-pastor auxiliar, que se revoltou, que não queria mais saber de fazer a vontade de Deus. Eu me encontrava como Jonas, quando Deus falou para Jonas para ir até a cidade de Nínive, e ele falou que não. Ele foi lá e pagou a passagem, quis ir para outro lugar. E Deus, pela sua misericórdia, permitiu acontecer com o Jonas, como aconteceu comigo também. Está dentro de um grande peixe, ou seja, no calabouço, e o Senhor Deus me trouxe na tua presença. E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que se inscreveram nesse canal. E você que não se inscreveu, se inscreva, dá moral para esse canal aí. Manda para geral esse vídeo. Ativa o sininho das notificações. E deixa o like. Faça um comentário aí nesse vídeo aí. E compartilha. Em nome de Jesus. Obrigado a todos. Que tenha uma boa noite. E que o Espírito de Deus abençoe as vossas vidas. Que tenha uma boa noite. Que tenha um bom dia. E tenha uma boa tarde. E que esse vídeo venha ultrapassar as fronteiras. E provando que para Deus nada é impossível, que ainda que nós estivermos mortos, nós vamos viver, em nome de Jesus. Boa noite, boa tarde e bom dia. E que o Espírito de Deus fale mais alto às vossas vidas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para você ser notificado de todas as nossas lives e todos os vídeos novos que postamos todos os dias. E eu conto com você. Acredite, para Deus nada é impossível. Para Deus, ainda que você esteja morto na bebida, na droga, na criminalidade, morando em ruas, Deus, ele pode fazer um milagre na tua vida, como fez na minha também. Ah, tem uns que são os queridinhos. Não. Temos que se esforçar para sair da situação, aleluia, de
de lodo, de calabouço, temos que se esforçar. Se esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudarei. É isso aí, tenham uma boa noite e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.